Bora para mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos. Vou fazer uma escada para subir o andar de cima. Vou utilizar essa ferragem aqui, essa e essas aqui. Esse aqui é para o guarda-corpo. Fiz umas marcações aqui onde eu vou iniciar a escada. Ficou degraus de 30 por 18, ou seja, 28 centímetros por 18. 30 vai ser a madeira que eu vou usar para fazer os degraus. Resumindo, vai ser de madeira e ferro. Vamos lá, eu cortei essa ferragem aqui com a lixadeira ou esmerilhadeira. Como tem muito corte, é muito complicado para cortar na mão isso aqui. Então eu resolvi comprar essa ferramentinha aqui, ó. ASM Engenharia, ASM Ultra, serra elétrica portátil para corte a seco de metais. O disco dela é de 18 cm, 7 1/4, 1.280 watts de potência. O peso, 8 kg, corta até 4 vezes mais rápido, veremos. Tem um ângulo de corte de 45 graus, ela é 220 volts, 60 Hz. Velocidade 3.800 RPM. Eu não conheço nada dessa máquina, vou abrir aqui junto com vocês, ver como ela é, só conheço pela internet mesmo, e fazer os primeiros testes. A marca é boa, bem famosinha. Manual de utilização. Aqui vem algumas ferramentinhas. Um joguinho de carvão, 2 chaves Allen. Isso aqui provavelmente para trava. Ela é portátil. Por que eu escolhi essa pequenininha? Sinceramente, pelo valor. Ela não é barato, porém vai me atender muito bem. Pelo menos eu acho. Tem uma travinha aqui para transporte. Tem uma morsa de aperto rápido, bem útil. Vamos ver o ângulo de corte dela aqui. Ela tem uma regulagem aqui para aumentar ou diminuir o ângulo aqui, ó, de corte. Vou tentar já dar uma baixada nele, porque ele está bem alto e não pega a peça toda. Lembrando que tem que ir só até o limite que ele pode, né? Esse aqui é o limite, ó. Não pode mais que isso. Bom, para isso aqui não vai servir cortar 45 graus. Mas se era a minha intenção cortar, já vou mudar de ideia. Aqui provavelmente vai dar certo. Opa. Vou dar uma olhada rapidinho no manual para saber qual é a serventia dessas pecinhas que vieram aqui. Por exemplo, essa aqui e essa aqui com uma arruela.
Vamos lá, descobrir para que é isso aqui. Para você cortar uma peça, você vai colocar ela aqui, ó, e deixar bem ajustadinho a distância. Que lado que vai essa porcaria? Vamos lá, descobrir para que serve essa peçazinha aqui, ó. Você vai fazer a medida aqui, colocar ela aqui, segundo o meu entendimento, para fazer parte da segurança, para não deixar a peça sair do lugar na hora que for cortar. Fazer o teste se isso aqui tem 45 graus certo mesmo. Não tá bem em cima da medida não, tá um pouquinho diferenciado. Mas isso aqui, quando a gente for cortar, a gente regula no lugar certo. Bom, tô totalmente perdido nessa máquina, mas vamos fazer um testezinho aqui para ver se corta alguma coisa. Vou conferir se eu cortei certo aqui, 37 centímetros. Então vamos marcar essa aqui com 37. E ajustar no lugar. Ó, para fazer o aperto disso aqui, ó, você levanta ela, tá lá no final. Levanta ela, vem para cá e aperta. Tá no ângulo certo? Ainda não sei. Agora eu vou fazer a ligação na tomada. Aqui tem um botão de segurança. Apertar ou um ou o outro não funciona. Apertar os dois. Ele funciona. E aqui tem uma travinha para troca do disco também. Não vou trocar o disco agora, até mesmo porque não tenho outro. Mas vamos lá, vamos fazer o primeiro teste. É muito bom isso aqui. O que eu tenho para dizer desse corte? Ó, não esquenta o ferro. Corte totalmente limpo. E rapidez, até 4 vezes mais, como diz na caixa. Daqui a um pouco eu vou cortar um com a esmerilhadeira, só para vocês terem noção da diferença, da velocidade de um para o outro. E botar os dois vídeos na sequência, um do lado do outro. O seguinte, o que eu vou fazer aqui agora? Para mim cortar algumas ferragens, eu vou fazer uma basezinha aqui. Como eu preciso cortar várias peças do mesmo tamanho, vou fazer um gabarito para mim fazer os cortes de forma mais rápida. Senão tem que ficar medindo uma por uma e aí complica. Ó, para mim ver o ângulo aqui se tá certinho, é só virar a peça e por aqui, ó. E sinceramente não tá com o ângulo certo, viu? Aqui tem que ter uma regulagenzinha minuciosa. Vamos afrouxar aqui e tentar regular ele. Eu coloquei o esquadro magnético aqui, muito trabalho para colocar. Então vou fazer de outra forma para mostrar como que tá fora de ângulo isso aqui.
a peça que já estava cortada e o corte que eu fiz. E olha aqui a diferença. Se eu chegar ele para cá, não dá para vocês enxergar o ângulo aqui. Mas daí se eu prender ele na peça aqui, ó, a abertura que fica aqui. Resumindo, vou ver se dá para me dar uma regulada ali. Ó, aqui embaixo na base tem uma marcação. Grau 0, certinho. Porém, quando eu aperto aqui, ó, ela chega para lá. O que que dá para mim fazer aqui? Entrar com a assistência técnica dificulta um pouco, né? Dá para me dar um desgaste aqui para ele chegar mais para cá, ó, porque quando aqui tá no grau certo. Só que a hora que eu aperto aqui, ó, ela sai do grau. Uma coisa que eu não olhei ainda é se tem regulagem desse outro lado aqui. Mas não tem. Bom, apesar desse empecilho aqui vai ser muito útil para mim. Vou fazer alguns cortes já já. E quem quiser adquirir essa máquina aqui entrando pelo link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, comprando pelo meu link, ajuda a fortalecer o canal. Aqui tem outro lugar para estreitar o corte também. Só que daí não vai servir para mim para cortar essa chapinha. Mas eu vou só conferir se o ângulo dele tá certo aqui. Não cabe a peça aqui, ó. Fora de ângulo também, a marcação tá totalmente errada. Seguinte, vou dar uma pesquisada sobre isso aqui e daqui a pouco eu volto. O probleminha do ângulo resolvido, ó, bem certinho aqui agora. O que que eu fiz? Ó, onde que cortando com as merilhadeiras você podia segurar nessa peça aqui que eu acabei de cortar. Eu tirei essa peça aqui, deixa eu tirar ela de novo que eu vou colocar definitivo no lugar. Tá dando pra ver aqui, ó, fiz um desgastezinho aqui com uma broca. Bem simples, tá resolvido. Questão de, sei lá, quase 1 milímetro que eu tirei só. Tirando quase 1 milímetro aqui, o ângulo movimenta bastante. Uma peça grande, e como eu vou cortar várias peças dessa aqui, muita mesmo, eu preciso dela, que ela esteja totalmente em ângulo para a escada ficar bem feita. Agora eu vou montar ela de volta. Esse foi o vídeo de hoje, vou fazer a escada ali, porém vai ficar para um próximo vídeo. Lembrando que para fazer os cálculos dessa escada aqui, nada mais simples do que jogar as medidas para o ChatGPT e ele passou todas as medidas para mim. Qual é a altura do degrau, qual o distanciamento e o ângulo de corte ali. Depois eu vou tentar fazer uma cópia lá do que eu conversei com o ChatGPT e mostrar para vocês. Mas isso, como eu disse, fica para um próximo vídeo. Hoje foi a apresentação dessa máquina, a SM Ultra, portátil. E fique com Deus até o próximo vídeo.